chamar o nosso obreiro Jefferson. Obreiro Jefferson, né, também vai estar ministrando nessa noite. O obreiro Jefferson é da Tempo Central, é isso? Da Tempo Central, né, é o nosso pregador da noite desse dia. Tá bom? Tá ali com a sua esposa, como é o nome dela? Renara, sua esposa, está acompanhando ele. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém? Volte sempre, viu, obreiro Jefferson? Cadê o evangelista Erinaldo? Está aqui, ele vai orar pelo obreiro Jefferson. E nós vamos ouvir o que Deus tem a falar nessa noite aos nossos corações. Tá bom, igreja? Salve a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, vamos interceder. Senhor, meu Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos apresentar o teu servo, meu Pai, que foi separado nessa noite para ministrar para a tua igreja, Senhor. Abre a porta da palavra, Senhor, abrir e fechar os seus lábios. Senhor, a tua palavra diz, nada o homem tem se não vem do alto, e nessa hora a tua igreja pede, usa o teu filho nessa noite, meu Senhor da glória. Entra, meu Pai, com o teu filho agora nessa palavra, vai inspirando, vai revelando, Senhor, vai falando aquilo que a tua igreja precisa ouvir nessa noite. Toma, meu Pai, o primeiro e último lugar, glorifica, meu Pai, o teu nome nessa noite e abençoa, Pai. No nome do Senhor Jesus eu te peço, e no nome santo e poderoso te agradeço. Uma salva de palmas para Jesus. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Desde já queria louvar a Deus pela vida do servo do Senhor Jesus, o irmão Caio, que foi o canal para estarmos aqui hoje nesta noite, cultuando e adorando ao nome do Senhor juntamente com a sua igreja. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo Maurício, presidente, né, o pastor presidente, também o pastor Valfredo, que é o dirigente local, e também o co-pastor, que é o pastor Zé Carlos. Quero louvar a vida da liderança dos anjos da igreja, de todo o corpo de obreiros, diáconos, presbíteros, também louvar a Deus pela vida da igreja. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, dizer a ela que eu a amo, e externar a Deus a minha gratidão por ter me abençoado com essa serva que deixa o jardim desse servo aqui mais bonito. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Evangelho segundo escreveu João. Vou estar salteando alguns versos. Vamos ler exatamente agora o verso de número 4. Verso do número 4 do Evangelho segundo escreveu João. E era-lhe necessário passar por Samaria. Aleluia. Verso de número 11. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que dar, tu não tens com o que tirar a água deste poço, pois é funda. Onde, pois, tem águas vivas? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu do poço, o qual mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Verso 16, 17, 18 e 19. E disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Eu não tenho marido. Disse-lhe: Bem, eu não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. E disse-lhes a mulher: Senhor, eu vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizer que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorar. Aleluia. Verso
de número 28, para encerrar. A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: podeis se assentar, glorificando ao nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a gente estamos diante de um culto temático que tem por tema louvor e adoração. Enquanto eu folheava as Sagradas Escrituras, o Senhor me direcionou para o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. E se eu fosse dar uma temática para esta palavra, seria restaurando a adoração. O que nos chama a atenção, queridos ouvintes da palavra do Senhor Jesus, Igreja Santa, é que Jesus nesta ocasião, ele se encontra sozinho, pois os discípulos haviam saído à procura de algo para comprar algum alimento. Aleluia. A Bíblia vai nos deixar claro no decorrer desta leitura. E o que me chama a atenção é que Jesus, ele está perto do poço chamado Poço de Jacó. A Bíblia vai nos dizer que por volta do meio-dia, aquela mulher, a samaritana, a qual a Bíblia não intitula o seu nome, mas ela é conhecida como a samaritana, ela se dirige com o seu cântaro na mão, como nós bem conhecemos, para tirar água daquele poço. E o que me chama a atenção, que conjecturo eu, mente de pregador, que talvez todavia seria a mesma coisa, a mesma situação. Quando sentia sede, ela se dirigia por volta do meio-dia. A gente sabemos que por volta do meio-dia é o horário a qual o sol está mais forte. Sendo assim, poucas pessoas saem durante este horário. A maioria das pessoas estão resguardadas dentro de casa, fazendo as suas atividades, ou então no horário do almoço. Mas por volta do meio-dia, aquela mulher, ela vai até aquele poço para buscar água com o seu cântaro na mão. A gente podemos ver que a Bíblia vai nos mostrar que aquela mulher estava frustrada em seus relacionamentos. Quando Jesus, ele aponta para o pecado daquela mulher, ela logo vai dizer que Jesus é um profeta. Por quê? Porque Jesus não conhece aquela mulher, mas está dizendo a vida pessoal dela. Era uma mulher que entrava em um relacionamento e não dava certo. Era uma mulher que logo após ser frustrada naquele relacionamento, entrava em outro relacionamento e não dava certo. E logo após virava uma rotina, entrava no outro, não dava certo, entrava no outro, não dava certo, entrava no outro, não dava certo. Ela estava envolvida em um ciclo vicioso. Aleluia. Mas o que me chama a atenção é que a história daquela mulher vai mudar. Porque, como eu disse outrora, talvez era a rotina ela ir beber daquela água, talvez era a rotina dela beber daquele poço, mas no dia quando ela foi beber daquele poço, ela se deparou com aquele que tem águas que jorram para a eternidade, exatamente esse a qual a igreja se encontra reunida. E quem é este? Jesus de Nazaré. O que me chama a atenção é que ela vai para o poço, mas quando chega no poço, ela se depara com a fonte. Aleluia. Mas o que me chama a atenção é a forma que ela reage quando Jesus fala com ela. Ela fala em um tom de ironia, ela fala de uma forma de desprezo, de desdém, porque não era costume dos judeus falar com os samaritanos, ou vice-versa. E a gente podemos entender, e eu cataloguei algumas dos pontos primordiais de acontecer esta divisão entre judeus e samaritanos. A primeira coisa era, os judeus tinham o povo samaritano como um povo misto. A gente sabemos que Israel passou por várias invasões. Quem é de escola bíblica dominical vai saber do que eu estou falando. E aquele povo, ele se misturou com os sírios. E ali o povo de Israel considerava que o povo de Samaria não era um povo legítimo, mas misto, porque eles haviam se misturado. Essa mistura levou o povo à idolatria e à impureza religiosa. Vai responder a questão, porque ela diz, os judeus dizem que é no templo,
nós acreditamos que é no monte. A gente vemos que há uma desavença entre aqueles dois povos. Aleluia. Em quarto lugar, a rejeição também vinha por conta da Torá. Os samaritanos, eles, embora aceitassem o Pentateuco que foi escrito por Moisés, eles rejeitavam a Torá. E isso também causava separação e divisão entre os samaritanos e os judeus. Aleluia. Naquela época havia um profundo ódio, um ódio tão grande, que os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Era algo que era normal, que dava para ser visto no diálogo. Quando a gente vamos olhar para aquela mulher, no capítulo de número 4, verso de número 9, a gente podemos entender isto. Ela vai dizer da seguinte forma para Jesus: então disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Se a gente formos trazer para o nosso tempo, o nosso século presente, há quem diga da seguinte forma: eu não posso me sentar naquela roda, naquele ambiente, porque não é propício. Eu não posso cumprimentar fulano, porque não é propício. Eu não posso me relacionar ou ter um ciclo de amizade com Beltrano, porque não é propício. Por quê? Porque Deus me chamou para ser separado. Deus me chamou para ser santo. Deus me chamou para ser santa. E a gente vamos criando a religiosidade dentro de nós, e acaba afastando a igreja do povo que se encontra lá fora. Mas quando a gente olhamos para o ministério de Jesus Cristo, ele veio para quebrar esses paradigmas. Quando eu olho para Jesus, ele se sentava com a prostituta, mas ele não se prostituía. Quando eu olho para Jesus, ele sentava com os telenotários, com homens que enganavam, que roubavam, mas ele não roubava e não se corrompia. Quando eu olho para Jesus, ele era criticado por sentar em algumas mesas, e o religioso daquela época olhava para Jesus e criticava da seguinte forma. Quando a gente vamos para Lucas, capítulo de número 15, Jesus está sentado em uma mesa, vai haver uma conversação do povo religioso daquela época, que vai dizer da seguinte forma: como é que pode esse homem, sendo judeu, ele diz que é mestre, mas se assenta com os publicanos, com as prostitutas, ele se assenta com estes homens que não são dignos. Mas o que eu acho interessante é que Jesus está na mesa, mas ele não se contamina. Sabe qual o problema da nossa geração? É porque muitas das vezes, em vez de influenciar, a nossa geração tem sido influenciada. Eles sentam até na mesa, mas acabam se contaminando, e acontece aquilo que o apóstolo Paulo alertou a sua igreja: tenham cuidado, porque as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Aleluia. A gente podemos até se assentar, mas a gente temos que manter a nossa identidade, o nosso padrão a qual a gente temos em Cristo Jesus. Se assentamos, mas não se contaminamos. Se assentamos, mas não tocamos. Se assentamos, mas mostramos a diferença, porque Ele nos chamou para sermos luz da terra e sal também. Quando Jesus fala com a samaritana, ele está derrubando alguns muros. E a pergunta que eu faço para você hoje é: está preparado para derrubar alguns muros? Está preparado para derrubar os muros que impedem de adorar de forma plena? Quando eu olho para Jesus falando com a samaritana, eu entendo que ele está querendo nos passar uma mensagem. Eu já quero entrar no primeiro ponto. O primeiro ponto é o seguinte: derrubando as barreiras que nos impedem de adorar de forma plena. Aleluia. Repita comigo, igreja, eu não quero ser chato. Repita da seguinte forma: derrubando as muralhas que nos impedem de adorar
de forma plena. Quando eu olho para Jesus falando com a samaritana, eu entendo que ele veio para derrubar as barreiras que impediam os samaritanos e judeus de viverem em harmonia e de adorarem a Deus de forma plena. Deus está querendo nos passar um recado. E o recado que Deus está querendo passar para a gente hoje em dia é: quer me adorar de forma plena? Todo aquele que quiser adorar Jesus de forma plena, ele terá que derrubar algumas barreiras. Quer adorar Jesus de forma plena? Você irá ter que derrubar as barreiras da soberba. Quer adorar Jesus de forma plena? Você terá que derrubar a barreira do orgulho. Quer adorar Jesus de forma plena? Você terá que derrubar essa postura de superioridade que te faz parecer melhor do que as pessoas. Quer adorar Jesus de forma plena? Eu tenho um convite: essa barreira de altivez terá que cair. Quer adorar Jesus de forma plena? A altivez de espírito que te faz mais espiritual do que o teu irmão terá que cair nessa noite. Eu vou explicar. Muitas das vezes, a gente queremos brilhar, ao invés de deixar Jesus e o seu Espírito de Deus brilhar em nossa vida. É porque muitos de nós temos na nossa mente, é que o negócio só pega fogo quando é o fulano que está louvando. É que a gente tem na nossa mente que o negócio pega fogo quando o fulano está pregando. Talvez alguém está olhando para mim e está dizendo: se fosse eu fazia de tal forma, se fosse eu faria de tal maneira. Mas eu quero te lembrar, a gente temos que derrubar a barreira que traz divisão no meio do povo de Deus. Não dá para adorar a Deus pensando que é estrela. Não dá para adorar a Deus pensando que é celebridade. Não dá para adorar a Deus pensando que é o titular. Deus, ele levanta quem quer, mas abate também quem ele quiser. A glória é dele, o louvor é dele, o exaltado e adorado ainda continua sendo Jesus. Vem comigo no glória. Eu estou aqui para pregar e eu vou falar aquilo que Jesus mandar eu falar. Está preparado para derrubar as barreiras que trazem divisão no meio do povo de Deus? Quando dá sede, tem que voltar e beber a água do poço. Então não seja diferente. Quantas das vezes você sentiu sede? Quantas das vezes nós sentimos sede? Quantas das vezes o pregador sentiu sede? Em vez da gente buscarmos refúgio na fonte de vida que sempre está ao nosso lado, a gente procuramos saciar a nossa sede em poços imundos. A gente procuramos saciar a nossa sede em poços que até por um período, que até por um tempo podem saciar a sede. Mas eu vou concluir a minha fala. Quando eu olho para Jesus dando um ensinamento, eu entendo que a forma com que eu me relaciono com as pessoas pode interferir, não somente no meu culto, mas também na minha salvação. Quando a gente olhamos para a palavra de Deus, em Salmos de número 133, o salmista vai dizer da seguinte forma: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Quando eu olho para Hebreus capítulo de número 12, verso de número 14, a Bíblia vai nos dizer da seguinte forma: mantenha a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. É porque muitas das vezes a gente pensamos que a gente podemos se manter santos, separados, mas podemos estar intrigados com as pessoas. Nós devemos muitas das vezes pensar dentro de nós, falo comigo mesmo, que dá para ser santo sem falar com fulano, que dá para ser santo sem se relacionar com Beltrano. Talvez eu esteja pregando para alguém hoje aqui que está de mal do pai, que está de mal da mãe, que está de mal do filho, que está de mal do primo, que está de mal de alguém de dentro da família, e que talvez seja anos e anos que já se passaram e não se fala. A barreira ainda está lá.
Aí a gente pensa que dá para ofertar. A gente pensa que dá para dizimar. A gente pensa que dá para adorar. A gente pensa que dá para pregar. A gente pensa que dá para jejuar. A gente pensa que dá para subir monte. A gente pensa que dá para descer monte. A gente pensa que dá para evangelizar. Mas Deus está dizendo: você pode até conseguir realizar, você pode até conseguir a aprovação das pessoas, mas o céu que te vê, o céu que te contempla, ele não te aplaude, porque ter o reconhecimento da terra não significa ser reconhecido por Deus. Quer que eu te prove? Jesus, ele vai dizer: ó, se te lembrares que o teu irmão tem alguma ofensa contra ti e vier a ofertar, deixa a tua oferta, vai até o teu irmão, te reconcilia com ele e depois oferta. É Jesus que está falando, é a sua palavra. Ele faz o convite, mas a gente pensa que dá para viver tendo a aprovação das pessoas e vivendo desta forma. A gente estamos botando em xeque a nossa salvação. Quando Jesus, sendo judeu, fala com a samaritana, ele diz: eu vou derrubar esta barreira que separou samaritano, que separou judeu, é agora. Aleluia, aleluia. Mas talvez alguém possa pensar entre nós da seguinte forma: mas eu sou grande, eu sou intocável, para mim está tranquilo. Não. Quando os discípulos estiveram tendo um debate em Lucas, de quem era o maior entre eles, Jesus arrastou uma criança para o meio deles e disse da seguinte forma: está vendo essa criança? Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Judeu, ele se achava maior do que os samaritanos. Quantas das vezes a gente olha para a gente e se acha maior do que as pessoas? Quantas vezes a gente caímos nesta ilusão? Mas Deus, ele nos convida a derrubar os muros que trazem divisão. Quando a gente derrubamos o muro que traz divisão, a gente estamos derrubando os muros que impedem o nosso louvor de subir como um cheiro suave às narinas de Deus. Quando a gente derrubamos as barreiras que trazem divisão, a gente estamos nos relacionando com as pessoas e mantendo o nosso relacionamento com Deus. Aleluia, aleluia. Segundo ponto, a adoração é um estilo de vida. Aleluia, glória a Deus. Por que, pregador, a adoração é um estilo de vida? Adoração se engana quem diz que é performance. Adoração se engana quem diz da seguinte forma: é porque eu domino as notas musicais, é porque eu me saio bem quando eu dou grave, é porque eu me saio bem quando eu mando aquele agudo, é porque eu sei entrar e sair do louvor. Isso não é adoração. Talvez alguém olhe: olha, eu me saio bem na minha exegese, eu me saio bem na minha aplicação, eu me saio bem na minha hermenêutica, mas Deus está dizendo: isso não é adoração. E o que é adoração? Adoração vai além disso. Adoração é um estilo de vida. Adoração no hebraico vem da palavra avoda, que significa trabalho, serviço. A adoração, que vem da palavra hebraica avoda, vai mais além. Está associado ao serviço do coração. Como assim, pregador? Se está associado a adoração ao serviço do coração, é algo que vem de dentro. É algo que vem de dentro, não vem de fora. Pode ter a melhor performance, mas se não vir de dentro é estereótipo. Se não vir de dentro é hipocrisia. Se não vir de dentro é falsidade. Se não vir de dentro é legítimo. Mas Deus, quando fala com a samaritana, ele vai dizer da seguinte forma, no verso de número 24: eis que chegou a hora, e a hora é agora, em que o Pai está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito, em verdade. Eu já creio e já posso ver mãos levantadas à minha esquerda. Eu já creio e posso ver mãos levantadas à minha direita. Eu já vejo mãos levantadas
aqui no altar é que alguém entende que os verdadeiros adoradores estão reunidos hoje dentro desta casa para adorar em espírito e em verdade. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar e encher essa casa de glória para Jesus. Veja só, a samaritana, toda vida ela ia para onde? É porque muita da gente pensa da seguinte forma: dá para ter veste de ovelha, mas ter alma de porco. Aleluia, aleluia. É porque muitas das vezes a gente pensamos que dá para orar, para ficar com Boaz, mas dá para fletar com Salomão. É porque muitos de nós pensamos da seguinte forma: dá para desejar estar com Sunamita, que tem propósito, mas ter no contato com Jezabel, contato com Dalila, contato com tudo aquilo que vai contra o projeto de Deus para a vida cristã. Mas eu estou pregando para uma geração que não bebe de água de poço, porque água de poço até mata por um tempo a sede, mas você tem que voltar novamente para ir para o poço. Eu estou pregando para uma geração que não vive de água de poço. Água de poço sacia por um tempo, mas logo depois o tal tem que voltar para o poço. Eu estou pregando para uma geração que não bebe de água de poço. Eu estou pregando para uma geração que bebe de água de fonte. E o que é água de fonte? Água de fonte é se sujeitar ao projeto que Deus tem na minha e na tua vida. Então esse projeto não dá para continuar bebendo água do poço. E o que é que tem a ver com o verso de número 24? É porque antes de Jesus chegar nos verdadeiros adoradores, Jesus vai começar a tocar algumas coisas que tem que ser tocadas. Quando a gente olhamos para o verso de número 16 até o verso de número 19, Jesus vai dizer da seguinte forma, quando a mulher pede para ele a fonte. Ela diz: Senhor, estou cansado de beber da água do poço. Se tu tem fonte de vida eterna, dá para mim. Aí Jesus vai olhar para a mulher que está pedindo água, que vem da fonte eterna, vai dizer para ela da seguinte forma: traz o teu marido, para que eu te dê dessa água. Veja só o que Jesus está dizendo: traz o teu marido. Ela vai dizer o quê? Não tenho marido. Jesus vai olhar para ela, porque ele conhece o interior, ele sabe que o que está dentro do coração dela é poço. Ela quer beber da fonte, mas ela ainda está ligada com o poço. Aí Jesus vai olhar para ela, vai apontar o dedão e vai dizer da seguinte forma: quer beber da fonte, mas está dizendo que não tem marido? Uma coisa tu disseste com verdade até este diálogo, é porque na verdade tu tiveste 5, e o que tu tem agora não é teu. Já viu que a gente vivemos em meio de uma geração que pensa que evangelho é só rosa, que pensa que evangelho é só algodão doce, que pensa que evangelho é brilhinho, que pensa que evangelho é bombom? Não. Tem alguém que está gritando da seguinte forma: Jesus não envergonha ninguém, Jesus não aponta erro de ninguém, Jesus não aponta pecado de ninguém. Mas quando a gente olhamos para Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 11, Deus vai olhar e vai dizer da seguinte forma para Adão: por acaso tu comeste da árvore que eu disse que você não deveria comer? Veja só, Deus está apontando para o homem o seu pecado, o seu erro. Quando eu olho para a palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu João, se você passar a sua Bíblia para o capítulo de número 13, verso de número 26, 21 e 26, a Bíblia vai dizer que Jesus vai falar da seguinte maneira: aqui dentro da ceia tem um traidor. Alguém vai chegar para Jesus e vai perguntar: quem é o traidor?
Quem é o dedo duro? Quem é? Aí, Jesus vai dizer da seguinte forma: é aquele que eu der o bocado molhado para ele comer. Jesus está na ceia, culto de ceia, e está apontando o pecado de Judas. Quando a gente continuamos no mesmo capítulo 13, verso de número 38, Jesus não termina de entregar a revelação, e a revelação não é de chave, a revelação não é de carro, a revelação não é de diploma, a revelação, ela é de pecado. Vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, mas ainda por esses dias tu há de me trair, antes que o galo cante, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Aí quando eu olho para Jesus, olhando para a samaritana, ela até quer beber da fonte, mas ainda o poço está no coração. E para estabelecer a adoração de forma plena, é necessário, como já foi dito no primeiro ponto, as barreiras que trazem divisão caírem por terra. E em segundo ponto, é necessário a gente deixarmos alguma coisa para trás. Verso de número 28. A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: como é que pode, pastor? Ela veio para pegar água do poço, e ela pergunta para Jesus da seguinte forma: tu não tens com que tirar. Ela está dizendo: tu não tem, mas eu tenho. Ela tem cântaro. Mas quando a conversa vai se destacando, quando Jesus mostra para ela o pecado dela, ela entende que a fonte que Jesus mostrou a ela supera todos os poços que ela já bebeu em toda a sua vida. Escuta isso. Quando o diabo aponta o pecado de alguém, ele aponta para acusar. Por quê? Porque ele quer matar o tal, ele quer humilhar o tal, ele quer que o tal pare de ter fé. Mas quando Jesus aponta o pecado é diferente. Ele aponta o pecado para que o tal se arrependa. E quando o tal se arrepende, ele tem perdão e também tem reconciliação. Quando o tal se arrepende, ele tem sandália para o pé, mas também tem roupas novas. Quando o tal se arrepende, ele tem anel no dedo, porque não adianta viver de ficada. Com Jesus é relacionamento, com Jesus é casamento, com Jesus tem bodas, com Jesus tem festa, com Jesus tem algo preparado para receber a sua igreja na eternidade. Quer estabelecer a adoração? Quero, pregador. O cântaro vai ter que ficar. Não dá para seguir Jesus, não dá para falar de Jesus com o cântaro na mão. Porque crente não segura cântaro, crente segura espada, crente tem capacete, crente tem escudo, e noiva tem lamparina e ainda tem reserva na botija. Não dá para seguir Jesus com cântaro. Deixa eu finalizar. Ela deixa o cântaro. Sabe por quê? Porque cântaro deixa a gente dependente de pessoas. Cântaro deixa a gente dependente de ambientes. Mas Jesus não trouxe você para ser dependente das coisas da terra. Deus chamou eu e você para ser dependente dEle. Quer vir para Jesus? Tem coisas que não dá para estar mais inserida na nossa vida cristã. Por quê?
Porque o evangelho é um convite à renúncia. Eu desconheço um evangelho que é pregado, que não há renúncia. Deixa o bichinho da forma que ele quer, deixa ela fazer do jeito que ela quiser. Não, evangelho envolve renúncia. Quando Jesus chamou Pedro, ele deixou a rede para trás. Quando Jesus apareceu para Levi na alfândega, ele deixou o escritório para trás. Quando Jesus apareceu e chamou o Bartimeu, que se encontrava na beira do caminho de Jericó, ele deixou a capa para trás. É Jesus dizendo: quer me seguir? Deixa a capa para trás. Quer me seguir? Deixa a rede para trás. Quer me seguir? Deixa algumas coisas para trás, porque eu não quero ver você dependendo de pessoas e ambiente. Você foi chamado para depender do céu. É o próprio Jesus que fala: aquele que quiser vir após mim, já veio? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia, aleluia. Eu ainda acredito em uma igreja que prioriza a pregação de Jesus Cristo no centro, a pregação de cruz no centro, a pregação de arrependimento no centro. O coach pode até te emocionar, mas é a palavra de cruz que leva eu e você para a eternidade. Quantos são dependentes desta graça? Quantos foram alcançados por Jesus? Quantos renunciaram muitas coisas para estar aqui nesta noite? Como o pastor já disse, eu não sei qual a tua dificuldade, eu não sei qual a tua peleja, eu não sei as lutas que você enfrentou, as barreiras que você teve que quebrar para estar aqui nesta noite. Mas eu quero orar pela tua vida. Eu quero declarar sobre o teu lar, sobre a tua família, um tempo novo. Aleluia. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, eu te apresento este povo que se encontra reunido dentro da tua casa, Senhor. Eu te apresento cada jovem, ó Pai. Eu te apresento, ó Deus amado, Deus querido, cada senhora, ó Pai. E eu declaro, ó Deus amado, Deus querido, no nome de Jesus, a falência do inferno dentro da casa deste homem, a falência do inferno dentro da casa deste jovem, ó Senhor. Todo bombardeio mental, Senhor, toda dependência que o diabo queira colocar, Senhor, seja quebrado hoje no poder e autoridade do nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor está quebrando os cântaros da depressão. Eu declaro que Deus está quebrando os cântaros da ansiedade. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que Jesus está escrevendo uma nova história, que Jesus está mudando a tua casa, que Jesus está visitando os teus filhos agora. Aleluia. Senhor Deus amado, Deus querido, conclui a tua obra, ó Senhor, na vida deste homem, ó Pai. Conclui a tua obra, Senhor, na vida desta mulher, Senhor. Ah, Senhor Jesus, vai enchendo teus vasos, ó Pai. Vai enchendo da tua graça, ó Pai. Vai enchendo da tua autoridade, ó Pai. Vai enchendo, Deus amado, Deus querido, do teu poder, ó Pai. Transforma, Deus amado, Deus querido, cenários, ó Pai. Transforma, Deus amado, Deus querido, vidas, ó Pai. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu creio, Deus amado, Deus querido, que os projetos que foram guardados, eles serão novamente refeitos ao Senhor, pois o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo e para concluir a tua obra em nossa vida, Senhor. Eu vejo, Deus amado, Deus querido, missionários, missionárias, ó Pai, evangelistas, obreiros, ó Pai, levitas da tua casa, Senhor. Eles não são aquilo que o cenário deles dizem que é, mas eles são aquilo que o céu já declarou, ó Pai. Eles são verdadeiros adoradores. Eles são verdadeiros adoradores.
Tem alguém no nosso meio que está afastado, ou você que não é evangélico, que hoje quer se aconselhar no Senhor, levanta a sua mão assim, aonde você estiver. Você que está afastado do Senhor, que quer retornar, você quer retornar, vem aqui na frente. Você quer retornar, vem aqui na frente. Glória a Deus, marcha com o varão, né?
Louvado seja Deus, oh glória. Nossa, como Arão. Tem mais alguém que está afastado, que quer se reconciliar com o Senhor? Aleluia. Aleluia. Não sai agora não, tá? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, Senhor Deus, em nome de Jesus, está o teu céus, se reconciliando com o teu Espírito, Senhor. Meu Deus amado, Senhor Deus, tenha misericórdia, perdoa os pecados dos teus filhos, ó Pai, aceita o pedido de reconciliação, ó Pai, abençoando eles, ó Pai, não somente aqui na terra, mas também no céu, ó Pai. Senhor, ajuda eles, fortalece eles, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, enche ele da unção do teu Espírito, use de misericórdia, Senhor da glória. Meu Deus, renova o nome dele no teu livro, Senhor, e apaga do livro da culpa, Senhor Deus, no nome de Jesus, que a glória da segunda casa seja maior do que a glória da primeira casa. Senhor Deus, estende as tuas mãos, ó Pai, e abençoa teus filhos, em nome de Jesus, amém. Para o seu filho amado Jesus, para o seu Espírito Santo Consolador, pela salvação dos filhos de Israel, a Ele quem consta, Ele te dará a alegria deste mundo, e lá no céu eterna paz. Jesus está chamando a alegria deste mundo, e lá no céu eterna paz. A tua de Cristo tem direito à tua alma para estar chamando deste mundo, e lá no céu. Jesus Cristo, em cuja presença nós nos encontramos. Senhor, a Ele seja reconciliado no céu. Senhor Deus, me Satanás, Senhor Deus, queima agora pelo poder do teu sangue, pelo poder da tua palavra. Senhor Deus, tira essas gemas que está prendendo